pessoal, meu nome é Rafael Lima, sou analista de infraestrutura em cloud e administrador do blog Universidade TI. Estamos aqui em nosso segundo episódio da série DNS e hoje falaremos sobre apontamentos, DNS e footprint. Bom, para quem não assistiu o primeiro episódio da série, falamos o que é o DNS, a sua origem, explicamos também o que são servidores autoritativos e servidores recursivos. Nesse episódio falaremos especificamente dos servidores autoritativos, o que contém neles. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, recomendo que assista para poder entender melhor esse nosso segundo episódio. O servidor autoritativo, ele delega essas informações de domínio através do arquivo de zona. O que é esse arquivo de zona? É um arquivo de texto que contém algumas informações. Ele é formado por diretivas e resource records, como você pode ver nesse slide. Nesse episódio falaremos respectivamente dos resource records, que são os apontamentos DNS, diretivas e comentários. Iremos abordar mais no nosso quinto episódio, que falaremos sobre o bind. Bom, o Resource Record, eles descrevem as características de uma zona ou domínio e possui um formato binário utilizado para perguntas e respostas entre o resolver e o servidor autoritativo, e também o formato de texto usado em arquivos de zona, que é o que iremos estudar agora. Como eu havia dito, são esses os dois formatos de Resource Records. Nós temos o formato texto, que segue nome, TTL, classe, tipo e dados, e o formato binário, que é nome, TTL, classe, tipo, RDLAN, RDData. Não falaremos do binário nesse episódio. Vou procurar fazer um episódio especial sobre o formato binário, é um pouquinho mais complexo. Falaremos mais do formato de texto, que é o que utilizamos em nosso dia a dia. Então, para você entender o que são cada um desses campos, nome, TTL, classe, tipo e dados, eu vou explicar melhor o que são cada um deles. Nome é o nome do nó ao qual esse Resource Record pertence. Ou seja, você tem um domínio exemplo.com.br, o nome será o campo antes à esquerda do exemplo. Ou seja, nomes como www, blog ou qualquer nome que você queira atribuir a seu domínio, o que chamamos de subdomínios. TTL seria o tempo que o Resource Record será armazenado em cache antes de uma próxima consulta, ou seja, o tempo de vida que explicamos no nosso primeiro episódio, só que agora atribuído ao Resource Record e não ao arquivo de zona. Quando o valor é atribuído 0 no Resource Record, quer dizer que ele não terá cache. Normalmente o registro SOA ele é 0, ele não faz cache do registro SOA. Eu vou explicar o que é esses tipos de registro também. O campo classe define a família do protocolo ou a instância do protocolo, ou seja, qual protocolo vai utilizar nesse Resource Record. Normalmente, em 99% dos casos, você vai utilizar o IN, que significa Internet Protocol, ou seja, o protocolo de internet. Existem outros valores que são HS e o CH, que são utilizados mais pelo MIT. Já o tipo vai determinar o valor da informação que será exibida, ou seja, nós temos vários tipos de Resource Records e cada tipo define um padrão a ser seguido da sua Resource Record, ou seja, o que significa a sua Resource Record é definida pelo tipo. Já os dados são valores variados conforme o tipo declarado, ou seja, se você define um tipo X, você vai atribuir um valor Y. Vamos falar agora desses tipos de Resource Records. Temos vários tipos de Resource Records, não vou falar de todos, explicarei os mais comuns que nós utilizamos no dia a dia.
Então, o tipo que eu havia já comentado é o SOA. Ele é o principal Resource Record e obrigatório em todos os domínios. Por quê? Porque ele significa o início da autoridade. Ou seja, ele vai definir o nome da sua zona, vai definir um contato de e-mail responsável pela zona, vai atribuir valores de tempo e de atualização aplicáveis pela zona. Nós vamos entender melhor nos exemplos dos Resource Records. Depois nós temos o tipo NS, que é o Name Server, ou seja, ele vai definir o servidor de nomes que tem autoridade para o domínio, definido pelo registro SOA ou subdomínio. Então, esse NS vai apontar quem que é o nome do servidor responsável pelo domínio, que tem autoridade sobre esse domínio. Temos o tipo A, que traduz endereço de nome em formato IPv4. Então é um apontamento mais simples, eu tenho o meu domínio, um nome, e eu aponto para um endereço IP. Temos o Quad A, que traduz para formato IPv6. Temos o tipo CNAME, de Canonical Name, utilizado para apontamentos de alias ou subdomínios. Por exemplo, aqueles domínios que você coloca o valor no campo nome, ou seja, os subdomínios são feitos com apontamentos também do tipo CNAME, que aponta para outro domínio e não para um IP. Um detalhe muito importante do CNAME é que você não consegue atribuir CNAME a campos de nome vazios. Por quê? Nós já temos campo vazio o tipo SOA e NS atribuído ao domínio. Então, para respeitar o protocolo DNS, não é permitido fazer apontamentos CNAME para campo vazio. O que seria isso? Eu tenho o domínio exemplo.com.br, meu campo vazio seria o sem www, por exemplo. Entendeu? Então eu não posso fazer exemplo.com.br com um tipo de apontamento CNAME para um domínio, porque eu já tenho o SOA e o NS fazendo apontamentos para esse domínio. Eu utilizo o CNAME para apontar registros, apontar nomes de subdomínios, ou seja, www, blog, qualquer nome à esquerda do seu domínio. Temos o tipo MX de e-mail exchange, ou seja, você vai apontar para um nome de servidor de e-mail, um servidor de e-mail que você queira receber e-mail, você precisa fazer o apontamento MX. É assim que um servidor de e-mail vai entender para quem vai entregar o e-mail correspondente ao domínio. Você precisa do apontamento MX para busca na internet e entender que aquele servidor tal é o responsável por receber seus e-mails desse domínio. Esse apontamento MX é feito para um nome de servidor e não para um IP. Temos o tipo TXT, que é utilizado para texto livre, ou seja, você pode colocar qualquer informação nesse apontamento no campo de dados. Você pode escrever um texto lá se você quiser, mas ele é utilizado normalmente para apontamentos do tipo SPF, que é utilizado como anti-spam. Existe também o apontamento do tipo SPF, que você pode utilizar para fazer essa atribuição de Resource Record, mas você consegue apontar isso no TXT. E mesma coisa com o DKIM, que é utilizado para autenticação de e-mail. Eu vou dar exemplos do SPF para você conseguir entender melhor. E por último temos aqui o PTR, que é utilizado para traduzir IP para nome, ou seja, o DNS reverso, que falaremos melhor no nosso quarto episódio sobre o DNS reverso. Entrando aqui já nos nossos exemplos de apontamentos DNS, nós temos aqui como se fosse o nosso arquivo de zona. Então eu registrei um domínio, o exemplo.com.br, lembrando que para o meu domínio ficar visível na internet eu preciso registrá-lo. No caso, os BRs eu registro no registro BR. Então nós temos aqui o apontamento obrigatório do exemplo.com.br. Como vocês podem ver, ele tem aqui
o campo nome, que é vazio, tá? É o esquerdo aqui do domínio exemplo.com.br. Não tenho a TTL, como eu havia dito, é 0 para o tipo SOA. O protocolo é o IN, Internet Protocol, apontando o tipo SOA, que eu havia explicado, onde começa, onde se inicia a minha autoridade. Aqui eu tenho o nome do meu servidor principal de domínio, no caso é o nome do servidor autoritativo, master. Coloquei aqui o ns1.exemplo.com.br. Tem aqui o e-mail responsável pela zona. Então, o e-mail responsável pela zona é o hostmaster. Esse ponto aqui significa o arroba exemplo.com.br. E dentro do parênteses eu tenho algumas atribuições aqui de serial e definições de tempo, de expiração, refresh, tempo de TTL, que eu consigo definir aqui dentro. Continuando, eu preciso também fazer o apontamento do tipo NS, porque eu preciso identificar que esse arquivo de zona está no servidor tal, e eu tenho que atribuir esse nome ao nome de servidor responsável. Eu tenho que atribuir ao nome desse servidor de DNS. Então eu faço aqui o exemplo.com.br em NS do tipo NS name server, apontando para um nome de servidor. No caso, coloquei ns1.exemplo.com.br e fiz o apontamento ns2 exemplo.com.br. Por que isso? Porque eu quero ter uma redundância de servidores, o master e o slave no caso. Quando eu aponto um tipo ns, ou seja, quando eu aponto para um nome de servidor cujo o domínio dele está sobre meu poder, eu preciso fazer o apontamento desse domínio, ou seja, desse subdomínio NS1 para um número de IP, que no caso corresponde ao servidor que está o meu arquivo de zona, o meu servidor DNS. Ou seja, eu preciso fazer o apontamento tipo A, né, do ns1.exemplo.com.br para o IP X do meu servidor. E o NS2 por IPY, no meu servidor secundário de DNS, o slave. O que é isso? Isso são chamados de glue records. Por quê? Se eu não faço o caminho inverso aqui, o apontamento do domínio para o IP, o que vai acontecer? Quando ele chegar no meu servidor perguntando quem que é o responsável pelo exemplo tal, ele está no ns1.exemplo.com.br, aí essa busca vai voltar lá na raiz e vai fazer todo o caminho. BR com exemplo e vai voltar no NS1. Se eu não passo na consulta do NS1, se eu não informo qual que é o IP, o tipo A para esse domínio NS1, vai virar um loop infinito. Então, isso é muito importante quando você vai configurar um arquivo de zona. Você precisa apontar os glue records, tá? Não se esqueça disso. Continuando aqui no nosso arquivo de zona, temos aqui o apontamento do tipo A para o domínio, ou seja, o campo nome, que seria à esquerda ao domínio, é vazio. Eu consigo fazer um apontamento tipo A para campo vazio. Então eu estou apontando o meu domínio para um endereço IP. O que vai acontecer? Nesse endereço IP é o endereço do meu servidor web. Nele eu vou ter configurado um serviço HTTP, por exemplo, o Apache. No Apache eu preciso definir o name server, no caso, que nós definimos no Apache, respondendo para esse nome aqui, para esse domínio, exemplo.com.br. Porque senão o que vai acontecer? Quando eu digitar no browser exemplo.com.br, eu vou cair no servidor, mas aí eu vou cair no default do servidor web. Uma página em branco, uma página que não é acessível, dependendo da sua configuração, ou no site, dependendo se eu tenho vários virtual hosts configurados, vou cair no site que é default. Entendeu? Então eu posso cair numa página que não é a do meu domínio. O que isso quer dizer? Eu consigo fazer um apontamento, por exemplo, do exemplo.com.br para o servidor do Google. Não necessariamente eu vou cair no site do Google, mas eu vou cair no servidor do Google. Não quer dizer que ele vai abrir a página do Google, vai abrir alguma coisa lá.
Se eles configuraram para não abrir nada, para rejeitar isso, não vai rejeitar. Mas se não for configurado, eu posso cair no default de algum servidor aí. Então aqui eu aponto para o servidor web, e no servidor web eu tenho que ter configurado o name server do meu domínio, para poder fazer essa concordância de servidor para domínio. Depois eu posso fazer o meu apontamento do www, subdomínio aqui, do tipo A também, para o mesmo servidor. Ou seja, lá nesse servidor que eu tenho configurado server name, eu vou ter também um server alias para o www. Mesma coisa. Posso fazer o apontamento do tipo cname também aqui, no caso eu quero para o blog. Tá? Então lá eu tenho configurado um outro alias, que é o blog.exemplo.com.br, aponto o cname para um outro nome de domínio. Então eu aponto para o www.exemplo.com.br, que por sua vez aponta para o servidor, para o meu servidor web. Então, lembrando, você só pode fazer apontamento cname para outro domínio, e você não consegue fazer um apontamento cname para o campo nome vazio, o campo aqui de subdomínio vazio. No caso, por exemplo.com.br, eu não faço apontamento cname. Mais à frente eu quero configurar agora meus servidores de e-mail. Tenho lá meu servidor de e-mail, de SMTP, e para poder receber e-mail também, que se chama smtp.exemplo.com.br. Então eu vou fazer o apontamento do exemplo.com.br desse domínio, do tipo MX. Vou definir uma prioridade, quanto menor aqui melhor. Tá? Então eu defino 10 aqui no caso, apontando para um nome de servidor do qual é o seu servidor de e-mail. Então no meu servidor de e-mail é smtp.exemplo.com.br. Aqui, pessoal, o do tipo MX é para receber e-mails, tá? Ele é para receber, ele não valida o envio de e-mail. Envio de e-mail ele valida pelo SPF e pelo DNS reverso. Como eu estou apontando para um endereço subdomínio do meu poder, então eu preciso fazer o apontamento dele para o IP, senão ele não vai reconhecer, como eu havia dito. Então SMTP, faço apontamento tipo A para o IP do meu servidor de e-mail. Melhorando a configuração do nosso envio de e-mail, eu posso fazer o apontamento do tipo TXT para o meu domínio, do tipo SPF. O que significa isso aqui? Eu estou dando um valor SPF1, que significa que é um anti-spam, um tipo de apontamento anti-spam. O que ele vai fazer? Ele vai, se o meu e-mail está sendo enviado de um domínio, de um lugar, de um servidor que corresponde ao tipo A do meu domínio, no caso o tipo A é esse IP, ou que corresponde ao tipo MX, MX é esse nome de domínio, que é esse IP, ou que seja enviado desse IP, eu aceito. Se não, eu nego tudo. Ou seja, isso é um controle de spam. Aqui nós fechamos os nossos exemplos de apontamento. Espero que eu tenha sido claro nesses apontamentos. O tipo PTR, eu vou preferir dar exemplo no nosso episódio de DNS reverso, para não confundir. E agora nós vamos falar sobre o footprint de DNS. O que é isso? São ferramentas que nós utilizamos para poder descobrir os apontamentos de um domínio, poder fazer todo aquele caminho, descobrir onde que aquele domínio se encaixa em cada tipo de apontamento, quem que é o servidor de e-mail, quem que é responsável por aquele domínio, quem são os servidores autoritativos do domínio. Então nós temos aqui, no caso do Linux, alguns comandos como o Ruiz, NSLookup, o dig. Temos outras ferramentas da própria internet. Tem o DNS Sniffer, ele é muito legal, vou mostrar para vocês. Ele vai apontar os registros do seu domínio, vai validar se tem alguma coisa errada. É muito legal. Tem um MX2Box, que também aponta, mostra os apontamentos de seus domínios. O próprio registro BR tem ferramentas de DNS lá. Ele tem o Ruiz, que você consegue ver os dados do cara que registrou o domínio, enfim. Para a gente poder mostrar aqui
um pouco sobre essas ferramentas, eu vou dar exemplo aqui no Linux. Primeiro, nós vamos supor que eu queira descobrir informações do domínio Universidade TI. Então, se eu utilizar aqui o ping universidadeti.com.br, é um comando que você obviamente já deve conhecer. Ele vai pingar só, utilizando o protocolo de CMP, ver se está vivo lá o servidor correspondente. Então aqui no ping ele já me mostra qual que é o IP desse servidor. Ele já faz essa busca de DNS, o ping. Então eu sei que o site Universidade TI está nesse IP. Ou pelo menos ele busca esse site nesse IP. A partir daqui pode ser que ele faça algum redirecionamento, não sei. Posso começar minha busca daqui. Um comando muito legal que a gente utiliza é o nslookup. A gente pode colocar aqui universidadeti.com.br. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a consulta do tipo A desse domínio. Então eu tenho o nome e eu tenho aqui o endereço em formato IPv4. Eu posso utilizar o nslookup com o domínio e definir aqui na frente um resolver. Ou seja, o endereço IP de um servidor recursivo. Posso utilizar aqui o do Google, ele vai resolver, aqui ele mostra, tá vendo? Ele está utilizando o resolver 8888 para resolver esse nome de domínio. Aqui ele utilizou o resolver que está no meu arquivo etcresolve.conf. No caso ele utilizou aqui o próprio resolver do meu VMware. Então aqui no final eu posso colocar qualquer IP aqui de servidor recursivo e até de autoritativo também, se eu quiser. A gente vai ver isso melhor no próximo episódio. No nslookup eu posso colocar aqui alguns outros comandos. Por exemplo, posso colocar aqui definir o "-q" igual a um tipo de resource record para um domínio. Vamos colocar aqui o terra. Eu quero ver os NS do terra, os name server. Então ele já me mostra aqui quem são os servidores autoritativos do terra.com.br. Se eu colocar aqui no lugar do NS o tipo cname, ele vai me mostrar o cname também aqui do terra. Se eu colocar aqui o tipo mx, ele mostra para mim que o servidor de e-mail do terra é esse daqui. Então eu posso utilizar o nslookup, tem muitas funções, vários outros comandos, pode consultar a manpage dele também. Temos aqui um outro comando do Linux que é o dig. Se eu colocar o dig sozinho e o domínio, no caso terra.com.br, ele vai me trazer aqui de uma forma mais detalhada o que ele está fazendo. Ele está perguntando qual que é o registro A do terra.com.br. Eu estou recebendo como resposta aqui o terra, recebo o TTL dele, o protocolo que é a internet tipo A e o IP que está apontando. Posso colocar o dig com a opção "-q" e o tipo também. Então ele busca aqui para mim o mx e o A também, no caso, que é default dele, tá? Posso querer buscar todos os apontamentos de um domínio? Consigo também com o dig, só colocar um N, ele me traz todos os apontamentos. dig-t, vamos colocar aqui dig-t, terra.com.br, ele me traz aqui todos os apontamentos para o domínio terra.com.br. Então tem aqui o SOA, tem o SPF, tem o TXT. Lembra que eu havia falado? Eu posso fazer o apontamento SPF no TXT ou no próprio Resource Record SPF. Tem o tipo A, aqui o MX, os NS. Se eu colocar aqui o www, eu consigo os apontamentos do www. Então ele aponta aqui para o tipo A ou quad A. Então eu consigo pegar todos os apontamentos do domínio consultado. Temos aqui também o ruiz, muito utilizado. Posso dar aqui um ruiz terra.com.br, que ele vai me trazer os dados de quem registrou esse domínio. Então eu
eu tenho aqui que o dono desse domínio é o Terra Network Brasil SA, tem o SNPJ, o CNPJ. Temos aqui os servidores autoritativos, os logins aqui, responsável pelo ID técnico, o dono, o ID de cobrança. Então a gente tem algumas informações aqui, ó, tá vendo? Do ID de cobrança eu tenho o e-mail responsável, do técnico eu tenho o e-mail. Tem algumas informações com o Ruiz. Também é muito bom utilizar esses comandos, essas ferramentas são válidas serem utilizadas em troubleshootings de domínio. Se você quer descobrir os apontamentos de algum domínio, então você pode utilizar as ferramentas, são muito úteis. E para a gente finalizar aqui, temos aqui o DNS Sniffer que eu falei para vocês. Consultei aqui também o terra.com.br, então ele me traz aqui, ó, os NS, os glue records, tá vendo? Ele fala se tá ok, que eu havia comentado que ele valida algumas coisas, ó, aqui não tá ok, do NS, ele me traz aqui o SOA, algumas coisas do SOA não estão ok. Por exemplo, o tempo de refresh 300 não tá ok, por quê? Porque ele está fora do padrão definido pela RFC, que é de 1.200 segundos até 43.200, ele colocou 300, então ele fala que não está ok, porque está fora do padrão. Me traz o registro MX, o registro CNAME aqui de www. Então é muito legal também para você validar apontamentos de domínio. No registro BR, como eu havia comentado, se a gente vier aqui em ferramentas, eu tenho aqui algumas ferramentas, tenho o próprio Ruiz. Eu posso consultar aqui um domínio, vamos lá, universidadetei.com.br. Então ele traz aqui as informações de quem registrou o domínio. No caso fui eu, Rafael, tem meu CPF, tem aqui os IDs técnicos de cobrança, qual é os servidores de DNS responsáveis, os autoritativos, e-mail. Então tem aqui algumas informações que podem ser úteis dependendo do que você quer buscar. Voltando aqui em nossa apresentação, só para revisar, a gente viu o que é o arquivo de zona, que ele é constituído em diretivas e resource records, porém estudamos nesse episódio os resource records, que descrevem as características de uma zona ou de um domínio. Ele possui dois tipos de formatos, né, o binário de texto. Trabalhamos o formato de texto, né, que segue aquele padrão de nome, TTL, classe, tipo e dados. Vimos o que são cada um deles. Dentre eles vimos os tipos, né, de Resource Records, que tem o registro SOA, que é obrigatório, o NS também. Fazemos apontamentos do tipo A para servidor, CNAME, dentre outros. Demos os exemplos e explicamos aqui o que é o footprint de DNS, ou as ferramentas que utilizamos para fazer a busca de apontamentos de determinados domínios. Então nós vimos aqui no Linux o comando Ruiz, o NSLookup, o dig. São ferramentas muito úteis no dia a dia de quem trabalha muito com servidor web. Então, se você quer buscar domínios, até quem trabalha com servidores corporativos que possui o bind lá, é útil também você utilizar essas ferramentas. É isso aí, pessoal. No próximo episódio vamos simular o servidor recursivo. Então vou falar como é que funciona as consultas, as perguntas e respostas, vou mostrar a trajetória na prática que a gente estudou no nosso primeiro episódio. Vamos entender o porquê do uso do servidor recursivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí no canal do YouTube, deixem um comentário, mande um e-mail pra gente no universidadetei.com.br/contato, ou deixe comentário lá no blog também. Pode entrar em contato com a gente tenta responder. Vamos ficar por aqui e até a próxima.